Boa tarde, pessoal. Vou dando início aqui ao webinar. Começar falando um pouco de mim, depois eu apresento um pouco da empresa. E caso o pessoal for entrando aí a gente vai dando continuidade na parte técnica. Eu vou fazer a apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida durante aí as explicações, vocês podem ir utilizando o chat. Ou se não, vai ter alguns slides que eu vou dar algumas pausas para que vocês possam abrir o microfone e poder ir conversando comigo e tirando as dúvidas também, tá? Ou se vocês quiserem também erguer a mão aí no meio da apresentação, eu estou aqui com o chat aberto, então eu consigo visualizar também quem tá com a mão levantada e a gente pode retirar as dúvidas, tá? Então, para iniciar aí o nosso bate-papo, eu me chamo João Rodrigues, trabalho aqui na Cronox na área comercial, sou vendedor técnico, e eu vou fazer essa apresentação aqui com vocês para mostrar um pouco dos nossos produtos, né, da nossa linha aí de booster de esgoto. Então, falando um pouco da nossa empresa, quem que é a Cronox, né? Cronox é uma empresa de fabricação brasileira, onde nós fazemos soluções de bombeamento em linha para esgoto e para efluentes agressivos, né? Falando um pouco da gente, nós somos movidos pelo compromisso com a universalização do saneamento, né? Então, esse aí é o principal lema aqui da empresa, é o que faz a gente vir para cá todos os dias e fazer e dar o nosso melhor para entregar os melhores produtos, né? Então, aqui um pouco da nossa carteira de clientes, né? Então, a gente já está trabalhando aí com a Sabesp há algum tempo, temos algumas empresas privadas, como a Egea, a Iguá. Então, o que é o booster de esgoto, né? Nosso principal equipamento aí que está na nossa cartela de produtos. Então, o booster de esgoto é um sistema completo de bombeamento em linha, né? A nossa fabricação é totalmente nacional. Nossa fábrica está aqui instalada em Americana, São Paulo. O equipamento ele é totalmente customizável, então nós sempre procuramos atender as expectativas do cliente e as demandas que ele necessita para determinado projeto, né? Então, com isso, nós conseguimos customizar da melhor forma para ser aplicado aí nos projetos dos nossos clientes, né? O nosso fornecimento é completo, então a gente sempre fornece a bomba com o painel elétrico e todo o sistema de automação. Nós trabalhamos sempre com materiais certificados e homologados, e a fabricação dos nossos equipamentos são sempre em aço inox, tá? Então, 100% fabricado em aço inox. Falando um pouco do nosso painel de controle, né, que vai aí juntamente com a bomba, nós temos uma programação totalmente aberta, que pode ser feita tanto no inversor de frequência, que é o nosso padrão aqui, embarcado do inversor de frequência, ou pode ser feito também no CLP, que é um opcional, né? E voltando a falar de customização, então nós atendemos sempre aí a demanda do cliente e o projeto é feito no padrão que é especificado, né? Nós trabalhamos com diversos protocolos de comunicação, nós possuímos um IHM com monitoramento remoto, todos os nossos painéis são testados em fábrica, para que ele saia daqui em perfeito funcionamento. Então, nós temos aqui um plano de teste interno que a gente faz com todos os nossos painéis, com todos os equipamentos que saem aqui de fábrica. Todos eles são testados aqui. O teste pode ser feito também com acompanhamento do cliente, caso seja necessário. Nós temos toda a estrutura necessária para fazer esse tipo de teste. Então, os painéis vão aqui, saem daqui já em pleno funcionamento, né? Nós possuímos opção com telemetria, então o painel já pode sair daqui com a possibilidade de enviar os dados aí para o supervisório do cliente por meio da telemetria. Isso também pode ser mudado de acordo com as escolhas aí de cada projeto. Ou também podemos oferecer o monitoramento via IoT da WEG. Nós temos uma parceria sólida aí com a WEG já
há alguns anos, onde a gente fornece aí o IoT como uma forma aí dos clientes poderem fazer o monitoramento do equipamento a partir da internet, no próprio celular ou no próprio navegador. Ele consegue ter acesso e consegue saber o status da bomba, se ela está operando, se não está, se tem algum tipo de falha. Possui os históricos do equipamento, sabe como que tá a operação, os dados, os pontos operacionais, né? Falando um pouco das nossas vantagens, né? Então, nós conseguimos acabar com o poço úmido, acabar com o acúmulo de areia, dos odores e dos gases perigosos. Reduzimos consideravelmente a profundidade de escavação. Vai ter um slide aqui, eu acho que é o próximo slide, que dá para visualizar muito melhor aí como que é feita a implantação dentro do poço e a diferença de um poço convencional para um poço com operação do booster de esgoto, né? Eliminamos as camadas sobrenadantes, as fibras e o entupimento. A bomba, então, trabalha em vórtex, né, para poder justamente reduzir esses problemas, né. Possuímos um baixo índice de manutenção, sem tempo de inatividade de bombas entupidas, né, e sem limpeza regular, que é uma grande vantagem, hein, quando se fala principalmente com operação de bomba submersível, né, onde você precisa ficar fazendo a limpeza regular aí para poder tirar os resíduos que ficam no gradeamento, na caixa de areia e por aí vai. Então, aqui um pouco dos comparativos, né, comparando entre uma instalação tradicional e a instalação com booster de esgoto. Esses dados, eles foram coletados de um estudo que foi feito com a Sabesp, com os custos reais de operação aí, de um contrato que eles têm de manutenção, das elevatórias convencionais, em comparação com uma elevatória que está em operação lá já há mais de 5 anos, né? Então, comparando aí lado a lado, temos aí os valores de obra, que a gente consegue reduzir consideravelmente. O custo do equipamento acaba sendo um pouco maior, mas quando a gente coloca aí no final das contas, o resultado ainda para a gente é positivo em relação a uma instalação tradicional, tá? Principalmente quando a gente fala aí da obra, da estrutura, principalmente da estrutura do poço, da parte de gradeamento, de caixa de areia e também de manutenção e operação. Como você elimina a parte de limpeza regular e a parte de quebra, principalmente do equipamento, né? Você consegue reduzir consideravelmente os custos de manutenção. Então, aqui a gente tem um comparativo, né? De uma instalação convencional, com bomba submersível, e a instalação com booster de esgoto, né? Que a gente tem a cota de chegada, né? Da tubulação. Como em uma instalação convencional por bomba submersível, o esgoto precisa ficar acumulado no tanque, então a gente precisa ter uma profundidade maior, ou um diâmetro, ou um dimensionamento maior do poço. Quando a gente passa a trabalhar com equipamento em linha, o dimensionamento do poço precisa ser feito a partir apenas do dimensional do equipamento. Então, o poço é estruturado para poder comportar o equipamento e as válvulas que já vão acopladas nele, né? Então, você consegue reduzir consideravelmente o diâmetro do poço e também a profundidade, uma vez que o equipamento já vai ligado direto na tubulação, né? O que você vai precisar de profundidade a mais é aí a profundidade do próprio equipamento, né? Falando um pouco de funcionamento. Nesse slide que eu vou explicar, e eu vou dar uma pausa aqui no final da explicação, para caso alguém queira tirar alguma dúvida. Acho que é um slide interessante aí, principalmente por falar do funcionamento do equipamento, né? Então, como que a gente trabalha? Acredito que vocês estejam conseguindo ver aí o meu mouse. O equipamento, aqui a gente está simulando aí a entrada do esgoto, né? A lâmina de entrada na sucção. Então, o equipamento ele possui um medidor de nível por pressão, aqui na sucção da bomba.
Então, o esgoto chega aqui, ele vai passar pelo medidor de nível, que vai medir a lâmina de esgoto que está chegando. Com isso, nós possuímos 3 níveis de set point aqui, né? Quando o esgoto ele chega no nível de set point que está presetado no equipamento, na programação ali do inversor de frequência, quando o esgoto chega nesse nível de set point, o equipamento vai partir e vai começar a rodar os motores, né? Com isso, ele vai ter um PID que vai regular a rotação dos dois motores para poder manter esse nível de set point e poder manter a vazão constante, né? Caso a lâmina de esgoto que esteja chegando no equipamento esteja abaixo do nível de set point, o motor vai diminuir a rotação até vai chegar a um ponto que ele vai desligar, porque o esgoto que está chegando não é suficiente para manter o nível de set point. Então, o equipamento vai ficar em modo de stand-by. Conforme o esgoto for chegando, vai enchendo a lâmina na sucção, ele volta a religar. E depois nós temos o nível alto, né? O nível alto, quando você tem uma lâmina de esgoto que está chegando aí acima do nível de set point, por exemplo, se tem aí alguma incidência de água de chuva, né? Onde o nível de esgoto que está chegando é muito maior do que o nível que a bomba está preparada para operar, ela pode aí operar com os dois motores em paralelo, né? Então, ele vai detectar automaticamente esse aumento da vazão de chegada aí, né? E os dois motores vão ligar para poder operar em paralelo e poder suprir a demanda. Então, nós trabalhamos com um rotor recuado, né? Um vórtex cônico. Com isso, o fluido, ele chega aqui pela parte de baixo da bomba. Então, aqui a gente está mostrando um pouco a saída da bomba, né? Então, é uma bomba com 2 saídas individualizadas. Então, aqui por baixo a gente consegue ver aqui um pouco melhor como que fica o rotor dentro da voluta da bomba, né? Então, aqui a gente gosta de dar o exemplo de que é parecido como um copo de liquidificador. Você pega o liquidificador e coloca o copo dele ao contrário, né? Quando você vai jogando o fluido para dentro do liquidificador, se ele está rodando, ele forma como se fosse um rodemoinho ali dentro, né? Então, o fluido, ele tende a ficar nas bordas da voluta e não centralizado ali no rotor. Com isso, aproximadamente 5% do que entra na voluta realmente toca o rotor. O restante, ele vai ficar acomodado nas bordas da voluta, né? E isso faz com que a gente tenha um desgaste muito menor no rotor e nas partes internas, né? Principalmente, isso é o que faz com que a gente consiga bombear também a parte sólida do esgoto e não apenas o fluido, né? Com isso, a gente consegue também diminuir as paradas, os travamentos da bomba, né? É o que realmente faz o equipamento ser viável, é a forma que ele trabalha. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Posso ir seguindo? Acho que está tranquilo, né? Então vamos para o próximo slide. Falando um pouco da operação normal, né? Então, o equipamento convencional nosso, né? O nosso booster standard, ele trabalha com 2 volutas, então ele sempre vai operar com uma e uma reserva, né? Nós também temos a operação com booster W, que a gente chama aqui, né? Que é uma operação com 2 bombas e uma reserva que pode ser trabalhado para vazões maiores ou, por exemplo, para um atendimento de fim de plano, mas isso eu vou falar um pouco melhor mais para frente, onde eu vou mostrar os modelos de bomba que a gente fornece, tá? A bomba, ela já é preparada para caso tenha algum tipo de obstrução ou algum tipo de travamento, ela sozinha poder se destravar, né? Então, como que funciona? Como a gente trabalha por inversor de frequência, a partir do momento que a bomba trava o rotor, acontece um aumento significativo na corrente de saída. O inversor de frequência,
ele detecta esse aumento de corrente e ele automaticamente inverte a rotação dos motores, do motor, né, que está obstruído, para tentar desobstruir aí a passagem do fluido, né? Então, enquanto esse motor ele está girando ao contrário para poder desobstruir a passagem, o outro motor ele entra para poder manter a bomba funcionando e suprir a demanda de entrada. Então, esse aqui é um dos tipos de rotores que a gente pode aplicar no equipamento. Então, quando ele está operando da forma, no seu sentido correto de rotação, as pás aqui do rotor, elas estão bombeando o fluido. Quando ele precisa inverter a rotação para poder desobstruir e triturar, ele vira uma lâmina. Não necessariamente a gente aplica esse tipo de rotor para todas as bombas, é um opcional que pode ser aplicado também, né? Então vamos seguir aqui com a aplicação do equipamento. Esse é um slide também que, caso alguém tenha algum tipo de dúvida, vocês podem me perguntar, que pode gerar algum tipo de questionamento. Então aqui nós temos duas curvas dos nossos equipamentos. A primeira é de um modelo 2 e a segunda é de um modelo 6. Então, como que funciona, né? As nossas curvas, a bomba ela é pensada para que poucos modelos que a gente possui consiga trabalhar com uma gama muito grande de pontos operacionais. Então, aqui no primeiro modelo, a gente tem a curva do modelo 2, onde a média da vazão, a gente coloca aqui na frente do número 2, o zero, a média de vazão desse equipamento é 20 metros cúbicos por hora. Então, aqui na curva, a gente consegue perceber que aí no meio da curva vai estar aí a média de vazão, que é os 20 metros cúbicos. Então, a gente possui aqui uma grande variação de vazão e uma pequena variação de eficiência. A ideia é justamente o equipamento trabalhar dessa forma. Então, a gente sempre vai aplicar o rotor de máximo rendimento, por conta que a gente trabalha a partir de variadores de frequência, né? Então, a gente sempre vai aplicar o maior diâmetro de rotor possível para aquele equipamento, né? Para poder ganhar o rendimento e trabalhar com as frequências do motor para variar o ponto operacional. Com isso, a gente não tem um BEP fixo, né? A bomba vai tá trabalhando no BEP. Bomba vai estar trabalhando de uma forma que o ponto operacional ali vai estar variando a partir da frequência, né? Então, aqui a gente tem do lado o modelo 6, é uma bomba de 4 polos, do lado é uma bomba de 2 polos, é onde a gente pode variar a rotação da bomba para poder atender diferenciados pontos de operação, né? O setup dessa bomba, ele é feito para equilibrar a curva de operação, né? Então, quando a gente vai para o campo fazer a instalação de um equipamento desse, a gente vai fazer o setup para poder acertar aí a frequência que a bomba vai operar e assim a gente conseguir trabalhar da melhor forma no ponto operacional que ela é destinada para trabalhar, né? Alguém tem algum tipo de dúvida? Vocês querem perguntar agora ou querem deixar mais para frente? Ok. Então, seguindo aqui com a aplicação, essa aqui é uma aplicação convencional de um booster Z, que a gente chama, né, com duas saídas. Então, o projeto do poço, ele fica parecido com isso aqui, né? Então, aqui a gente tem a cota de sucção. A gente pede para que, caso seja possível, sempre considerar uma declividade mínima de 2% no último trecho aí de aproximadamente 6 metros. Por que que a gente pede essa declividade, né? A bomba, ela não succiona. Então, ela sempre precisa trabalhar afogada.
Então, para que o fluido chegue com velocidade ali na sucção da bomba, a gente pede essa declividade mínima para que ela possa trabalhar aí nessa condição afogada, né? Quando a tubulação de entrada ela é maior do que a tubulação de sucção aqui do equipamento, a gente sempre pede para que seja considerada uma redução excêntrica. Por quê? Considerando uma redução excêntrica, a geratriz inferior aqui da redução, ela vai ficar compatível com a tubulação da bomba, né? E com isso você evita que tenha acúmulo de areia ou acúmulo de algum tipo de resíduo ali na sucção da bomba, né? Demonstrando um pouco aqui o equipamento, né? Então, na saída aqui nós temos sempre uma válvula de retenção, uma válvula gaveta, né? Onde você consegue individualizar os dois sistemas. Então, você tem aqui no corpo da bomba, né, como opcional, uma válvula guilhotina, onde você consegue fechar para poder também facilitar a manutenção do equipamento, e você consegue individualizar totalmente o sistema fechando as duas válvulas, né? Aqui a gente tem demonstrando um medidor de vazão, né, que é opcional, que pode ser aplicado aqui direto no poço da bomba, né? Então, está considerado aqui um medidor que não necessita de trecho reto. O ponto positivo é que, num caso como esse, você consegue trabalhar com toda a elevatória dentro de um poço único. Você não precisa colocar uma caixa de válvula e aumentar aí o estrutural da sua elevatória, você consegue trazer para dentro de um poço único, né? Aqui nós temos mais duas formas de aplicação, que é a aplicação em paralelo, onde você consegue ganhar principalmente vazão, onde você consegue também principalmente buscar uma flexibilidade para atendimento de fim de plano, né? Então, você pode trabalhar inicialmente com uma bomba que ela vai operar para um ponto operacional de início de plano menor do que o ponto operacional para fim de plano. Então, você pode começar trabalhando na elevatória com apenas um equipamento, e conforme você vai aumentando a demanda de vazão no sistema, você pode, é possível aumentar e expandir a elevatória e trabalhar com as duas bombas em paralelo. Posteriormente, eu vou mostrar um case que a gente desenvolveu, que está trabalhando dessa forma. Nós já instalamos um equipamento que está operando, e posteriormente vai ser instalado um outro equipamento para poder atender a demanda de fim de plano. E aqui do lado nós temos a aplicação em série, que é para principalmente ganho de pressão, né? Então, você consegue trabalhar com duas bombas, né? E dependendo da curva do sistema aí, aumentar consideravelmente a pressão de saída e ganhar manométrica, né? Então, aqui falando um pouco dos nossos cases, essa aqui é uma bomba que a gente trabalhou em paralelo, como eu já expliquei ali no slide anterior. Então, nós estamos trabalhando inicialmente com um booster Z, com duas saídas, ele já está instalado, e posteriormente vai ser instalado aqui uma bomba do modelo W, com 3 volutas. Com isso, a vazão de fim de plano ela aumenta consideravelmente a partir da implantação aí do segundo equipamento, tá? Aqui tem um outro case que a gente desenvolveu. Então, aqui está mostrando um pouco do nosso painel elétrico aqui, né? É um painel que está trabalhando com CLP e os dois inversores de frequência. Então, a elevatória, ela fica dessa forma, né? Esse aqui é um poço convencional, é apenas uma bomba sendo aplicada, né? Aqui mais dois cases de implantação que fizemos, né? Esses daqui são no estado do Paraná. Aqui nós temos o nosso sistema plug-in, que a gente chama, né? Então, nós temos a nossa linha de tanque, que ao adquirir esse equipamento já no sistema plug-in,
a gente já fornece a bomba dessa maneira, né? A bomba já instalada dentro aí do tanque, né? É um tanque em aço inox. Então a bomba ela já vai instalada da forma que ela está aqui. Você só vai chegar, colocar na sua escavação, fazer a interligação aí com a rede de esgoto que já está ali no local de instalação do levatório, e a bomba já vai operar, né? A partir da instalação aí da interligação do sistema elétrico, a bomba já pode começar a operar, não precisa ter o trabalho de fazer a instalação mecânica, de ter que fazer aí a estrutura civil, e por aí vai. É um sistema mais simples, mais econômico, que aí, comparando com o sistema desenvolvido a partir de estruturação civil, pode sair até mais em conta, dependendo da aplicação, né? Por fim, a gente tem um case aí do Baby Booster, né? Então, é o nosso equipamento mais compacto, mais econômico. Eu vou falar um pouco mais dele mais para frente aí, quando eu estiver explicando os nossos equipamentos. Eu vi que tem aqui uma pergunta do Ivan, como que é a compatibilidade do material da redução excêntrica com o material da bomba que é em aço? Geralmente, essa redução a gente consegue fornecer aí para o cliente poder aplicar no projeto, né? Dependendo do material, a gente sempre vai trabalhar aqui dentro da melhor forma para poder atender aí ao projeto do cliente, né? Então, não necessariamente a gente precisa que o material que esteja chegando ali na elevatória seja, por exemplo, de aço ou de ferro fundido, que seja flangeado, né? A gente pode adaptar o equipamento para que, por exemplo, se estiver chegando uma tubulação de PVC, ele seja acoplado no nosso equipamento da mesma forma, né? Eu não sei se eu consegui ser claro aí com você, Ivan, mas a gente sempre vai trabalhar para atender aí o que tiver sendo especificado no projeto. Não necessariamente a tubulação precisa ser flangeada ou feita em aço, né? A gente pode adaptar para a tubulação do seu projeto. Então, falando um pouco dos diferenciais nossos, né? Nós trabalhamos aí com os equipamentos de linha premium, né? A qualidade aí é o que move a empresa. Então, a Cronópolis é recomendada por todos os nossos usuários. Todos os nossos clientes acabam indicando a gente aí, né? O sócio fundador, que é o André Visioli, ele foi responsável por introduzir a tecnologia no mercado nacional, né? Então, ele quem foi aí para a Europa anteriormente, conheceu a tecnologia e desenvolveu ela aqui no mercado brasileiro. Então, ele tem um conhecimento profundo do equipamento, né? E a partir disso, nós desenvolvemos aqui a nossa solução. Então, nós oferecemos aí 36 meses de garantia nos componentes que não são do desgaste, né? Então, a bomba, os componentes que são fabricação nossa, né, que não tem desgaste com o tempo, como, por exemplo, o selo mecânico, né, a gente fornece uma garantia de 36 meses. Nossa equipe é altamente qualificada, né, então a gente sempre trabalha com os melhores profissionais do mercado para poder sempre buscar os melhores produtos e assim chegar no melhor resultado, né? Nós trabalhamos aqui com o IoT da WEG, então a gente tem a possibilidade de acompanhamento do desempenho do equipamento em tempo real pela nuvem com o WEG Smart Machine. Essa é uma parceria que a gente tem diretamente ali com eles, né? Onde a gente desenvolveu essa plataforma que é possível fazer o acompanhamento aí do seu equipamento, verificar como está o funcionamento dele, como que está feito, como está sendo o histórico de operação, né? A partir da nuvem em tempo real, a partir do Smart Machine, né? Então, nós temos sólida parceria com os maiores e principais fabricantes de componentes de automação nacionais e internacionais, né? Aqui nós temos alguns dos nossos parceiros, então a gente trabalha aí já com a Eplan, com a Siemens,
Schneider, WEG e por aí vai, né? Então, são fabricantes aí já muito bem posicionados no mercado há muito tempo e a gente sempre preza por trabalhar com eles para oferecer sempre a melhor qualidade nos nossos equipamentos. Falando um pouco dos nossos produtos, né? Então aqui a gente tem o Baby Booster, que é a nossa solução mais compacta, mais econômica, né? Ela é destinada principalmente para baixo número de ligações, baixa altura manométrica, né? A gente trabalha aí até 20 LCA tranquilamente. É um equipamento extremamente econômico e adaptável e perfeito, principalmente para soleiras negativas. Então, você tem ali algum ponto que tem algumas casas que não é possível fazer a ligação no sistema da rua por meio de gravidade, aplica um equipamento como esse e ele pode ser operado tranquilamente, né? Depois nós temos aqui o nosso equipamento convencional, que é o Booster Z. É uma opção smart, que a gente chama, né? Possui grande liberdade de manutenção, principalmente por possuir aí como opcional as duas válvulas guilhotinas, que podem individualizar a operação dos dois sistemas, com isso facilitar aí a manutenção, né? Então ele é adaptável para a operação em paralelo, como eu já expliquei, a gente pode fazer aí a operação em paralelo para principalmente trabalhar com duas bombas, às vezes para aplicação em fim de plano, né? E por fim, a gente tem aí o Booster W, que ele é aplicado principalmente para quando você possui grandes diferenciais de vazões ao longo do dia, ou se não, é um equipamento muito estratégico também para atendimento de fim de plano, porque a gente pode, por exemplo, trabalhar de uma forma que a gente forneça inicialmente um equipamento para trabalhar com uma configuração de 1+1, então mantendo uma bomba e uma reserva, enquanto isso a terceira bomba ela fica inativa, né? E posteriormente pode-se adquirir aí o terceiro conjunto para ela trabalhar com um sistema de dois e um reserva, né? Falando um pouco do nosso fornecimento, o que a Cronox encaminha aí junto com o booster de esgoto, como que é o pacote, né? Então, a gente fornece o painel elétrico customizado a partir da demanda do cliente. Nós fornecemos o corpo da bomba, os motores, a válvula de guilhotina na sucção, que é essa aqui, ó, na entrada da bomba, as válvulas de retenção no recalque, as válvulas guilhotina no recalque ou válvula gaveta, né? E a bomba de drenagem. E também temos aqui o opcional da válvula guilhotina aqui no corpo da bomba, que no caso do Booster Z, você consegue individualizar os sistemas, né? Então agora a gente abre o espaço aí para retirada das dúvidas, né? E vou deixar aqui na tela com o nosso contato comercial e com o nosso telefone, né? Então fiquem à vontade aí para colocar as dúvidas no chat ou para abrir o microfone. Aí eu fico aguardando vocês. Perfeito, pessoal. Se ninguém tem nenhuma dúvida, então o e-mail que está aí na tela, o comercial@cronox, é o meu e-mail mesmo. Então, eu quem vou recebê-lo. Eu fico aí disponível por e-mail ou por telefone para sanar aí as eventuais dúvidas de vocês. E a Cronox é aberta para... O Ivan, acho que tem uma pergunta? Pode falar, Ivan. Tem uma pergunta. Boa tarde. Boa Muito tarde. boa, sua explicação, muito claro. A minha dúvida é sobre essa questão realmente do... Você falou de não realmente existir um gradeamento, a areia nem tanto, mas o gradeamento. Eu queria, assim,
Num caso concreto que eu tenha, por exemplo, uma chegada de realmente um elemento sólido assim, mais de peso, uma garrafa PET, uma coisa desse tipo, eu entendi que ele vai fazer uma rotação inversa para triturar esse material, tá certo? Eu queria saber qual é essa capacidade de triturar esse material. É uma coisa realmente que não ficou muito claro para mim, certo? Certo. Na verdade, Ivan, não necessariamente ele vai triturar o material. A ideia é que a bomba ela seja um booster mesmo, né? Então, todo material que chega na voluta, a bomba vai mandar ele para fora, né? A ideia é que ela trabalhe dessa forma. Ela só vai triturar o material caso ocorra o travamento do rotor da bomba. Travamento do rotor, certo. Isso. Então, a bomba, como os espaçamentos ali eles são maiores, se o material for ali, ele passar pela tubulação, a Sim, bomba consegue bombear. ok. Caso ocorra o travamento, aí sim ela entra com inversão de rotação para tentar destravar. Caso não ocorra, ela vai tentar bombear o material, né? A ideia é realmente o que chegar na voluta ser mandado para fora, né? Certo. Mas se chegar um material realmente que consiga travar o rotor, e como é que eu iria, e ela não conseguir, por exemplo, como eu conseguiria retirar esse sólido depois? Eu teria que abrir, como seria isso? Quando a bomba ela vai tentar algumas vezes fazer aí a rotação Certo. para destravar, né? É. Caso ela não consiga, aí sim ela emite um alarme para que tenha realmente uma intervenção, né? Uma intervenção, ok. Mas é Então, possível fazer essa enquanto isso, intervenção. a outra voluta vai continuar operando para manter o sistema em funcionamento, né? A outra vai entrar em operação, isso aí ficou muito claro. Mas é Isso, possível fazer, então, essa intervenção e aí abrir e retirar esse, se for o exato. caso. A bomba ela faz essa tentativa de destravar algumas vezes, né? Então, isso aí é determinado na própria programação dela. Então, se Ok, ela não conseguir, ela emite um alerta, né? Um sinal de alarme, ok, e enquanto isso, a outra bomba ela continua a operação do sistema. ok. Não, perfeito. Parabéns, muito bom, muito interessante. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza. Então, pessoal, eu fico aberto aí para tirar as dúvidas por e-mail ou por telefone. A Cronox está disponível aí para conversar com vocês, para poder ajudar aí, né, auxiliar na implantação do equipamento dos projetos. Então, ficamos assim. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham entendido um pouco melhor do equipamento. E agradeço a participação de todo mundo que esteve aí presente com a gente. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado.